Vamos então iniciar o nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Deus presente no meio de nós, então vamos iniciar a nossa catequese com a leitura do texto que nos é proposto hoje, que está no livro, na carta, de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. São os versículos de 3 a 14. A maior parte desse texto é um hino que a igreja cantava, no início da sua caminhada, lá na época dos apóstolos, quando Paulo fundou as primeiras comunidades, para animar, assim como a gente hoje tem os cânticos, das nossas celebrações, existiam também hinos, em louvores a Deus, em louvores a Cristo. Um desses hinos é esse texto que nós vamos ler aqui, que é do versículo 1 até o 10, é o hino, um hino cristológico que Paulo colocou aqui na carta. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para louvor e a glória de sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele acreditastes e fostes selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o resgate completo e definitivo para louvor da sua glória. Esse texto, então, nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a forma que Deus usou para nos fazer foi seu Filho Jesus Cristo. É nele que nós temos tudo, é nele que nós obtemos a redenção, é por ele. Ele é um sinal da salvação de Deus para nós. E é justamente isso que nós vamos ver hoje na nossa catequese. Nós vamos falar sobre sacramento. O que é sacramento? Quais são os sacramentos que a igreja considera como válidos, como sacramentos da igreja? É sempre bom a gente lembrar que a nossa comunicação ela é muito diversa. A gente usa palavras, a gente usa gestos, a gente usa uma série de coisas para nos comunicar com as pessoas. E muitas vezes usamos de símbolos. Um sorriso. Quando a gente dá um sorriso para uma pessoa, é a mesma coisa que a gente estivesse dizendo: olá, como eu estou feliz em te ver. Quando a gente faz uma cara feia para alguém,
A gente está demonstrando para aquela pessoa que a gente está reprovando algum comportamento, alguma atitude, alguma coisa que ela falou. Então, são gestos que representam algo que a gente não fala muitas vezes, né? Assim também são os sacramentos. Os sacramentos, eles são sinais invisíveis, aliás, perdão, são sinais visíveis e sensíveis da graça de Deus que é invisível. A gente não vê o Espírito Santo descer sobre quem é batizado. A gente não vê o Espírito Santo transformando o pão e o vinho que são colocados em cima do altar no corpo e sangue de Cristo. A gente não vê o Espírito Santo vindo e perdoando nossos pecados, mas o sacramento, o sinal que nós vemos lá, torna visível algo que a gente não vê. A água que é derramada em nós é o sinal visível no batismo do derramamento do Espírito Santo. A aliança que nós colocamos no dedo, no dia do nosso casamento, é sinal visível da graça que Deus derramou em nós nesse dia que recebemos o sacramento. Então, são símbolos, são sinais, mas que nos remetem a algo superior, a algo infinito, a Deus, né? Esse texto, então, nos ilumina e mostra como Jesus é o sacramento, é o sinal do Pai, que por ele Deus nos abençoou, nos escolheu, nos adotou. Somos filhos de Deus por causa de Cristo. É por ele, né? Ele nos fez herdeiro das promessas, dele recebemos a boa nova da salvação, a fé e a esperança. Fomos marcados com seus sinais. Então a gente diz que Jesus é o sacramento de Deus. Lembra quando ele disse para os seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o sinal sacramental da presença de Deus aqui na Terra. Deus veio se fazer presente aqui na Terra por Jesus Cristo. Ele é o sinal. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê Deus. E a igreja, agora que Cristo voltou para o céu, que voltou lá para junto de Deus, do Pai, a igreja permanece aqui na Terra como o sacramento de Cristo. São Paulo, nessa carta aos Efésios, fala mais para frente, justamente nesse sentido, né, que a igreja é o sacramento de Cristo. Nós, reunidos como igreja, formamos o corpo de Cristo. Quem vê a igreja reunida, vê Cristo, porque ele está presente ali. Está presente pela presença do sacerdote, está presente pela Eucaristia, está presente pela palavra proclamada, está presente pelo povo reunido ali. Deus está ali. Então, nós juntos, na celebração da Eucaristia, somos sinal visível da graça de Deus que está sendo derramada ali, sinal visível da presença de Deus. Então, os sacramentos, eles são frutos do amor do Pai. Deus dá gratuitamente para nós, e ele nos vem todos através de Jesus. São sempre sinais eficazes da graça instituídos por Cristo, todos eles, do primeiro até o último, foram instituídos por Jesus Cristo. Não apareciam no Antigo Testamento, mas com Cristo, que é o sacramento por excelência de Deus, esses sacramentos são distribuídos também para todos nós. Nós nos tornamos merecedores da graça, porque Cristo assim o quis. Tanto nos amou que quis dividir isso conosco, né? Vai embora, de volta para o Pai, mas não nos deixa sozinhos. Deixa esses sinais da sua graça, né, que nos fortalecem, que nos animam na caminhada. Ele não nos deixa sozinhos, jamais. A igreja, então, é responsável em despertar e transmitir a fé. E a fé é experimentada em todos os gestos da salvação, né? Nas palavras de Jesus Cristo vividas e comunicadas na igreja através do testemunho de vida da palavra e dos sacramentos. Então, a nossa fé, ela precisa ser professada. Lembra que São João diz nas cartas dele: todo aquele que crer em Cristo será salvo. Crer em Cristo não é simplesmente dizer eu creio em Cristo, mas é viver como Cristo. É buscar viver como Cristo aqui na Terra. Isso é crer em Jesus Cristo. Professar isso do seu coração.
Então, essa fé tem que ser professada. Eu preciso dizer. Por isso que toda celebração da Eucaristia, toda missa no domingo, a gente diz, eu creio. A gente reza aquela oração do credo tão bonita. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente reafirma essa nossa fé a cada celebração da Eucaristia no domingo. Nós precisamos professar essa fé, porque é só quando a gente professa com o coração que essa fé se sedimenta, ela se fortalece no coração. Se a gente ficar repetindo como um papagaio sem entender uma palavra do que está dizendo, não vale muita coisa, não. Por isso que é importante a gente ler, meditar e buscar entender o que significa cada uma daquelas palavras da oração. Que oração é conversa com Deus. Adianta eu começar agora, eu vou conversar com Deus em grego. Eu não sei falar grego. Eu não vou entender, mesmo que Deus repita para mim e responda as minhas orações, eu não vou entender, porque ele vai falar em grego. Eu não sei grego. Então eu tenho que falar uma linguagem que Deus entenda. E o sacramento é isso. É a linguagem de Deus. É Deus que se faz presente na minha vida. A linguagem dos sinais, que qualquer pessoa entende. Todo mundo, quando vê um símbolo, vai na igreja e olha ver uma pomba, sabe que aquilo é o símbolo do Espírito Santo. Como esse aqui, né? Símbolo do Espírito Santo. Aliás, essa camiseta aqui é da Crisma, que aconteceu ano passado, da turma que terminou a catequese o ano passado. Né? A de vocês está sendo preparada já, mas ainda não tem. Então, essa fé precisa ser vivenciada, precisa ser professada, e de uma maneira que eu entenda o que eu estou dizendo para Deus. Né? Que eu saiba o que eu estou pedindo para Deus. Então, eu preciso entender isso. Por isso que a gente faz catequese de adultos, para tentar entender um pouquinho melhor isso. Né? Não que eu saiba muito, mas essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, de repente abre a cabeça de vocês para vocês buscarem mais entender, buscarem mais se aprofundar no que significa isso. Né? A gente vê tanta porcaria na internet, mas também tem muita coisa boa que a gente pode procurar, né, para tentar entender os sacramentos, para tentar entender o creio, tentar entender a oração do Pai Nosso, que a gente acabou de estudar um pouquinho ela nas 2 últimas catequeses. Tá? A fé precisa ser também celebrada, e aí entra então os sacramentos. Celebrar a fé, viver a fé na liturgia, né? Na celebração eucarística, na celebração dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, do matrimônio, de todos os sacramentos. Né? Buscar viver estes sacramentos. A fé também precisa ser vivida. E tem 2 direções para a gente viver, que são os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus e as bem-aventuranças, que são uma atualização dos mandamentos da lei de Deus. Quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, coloca as bem-aventuranças para nós. Se a gente procurar viver nessas 2 direções, viver os mandamentos e viver as bem-aventuranças, a gente está com o nosso caminho praticamente pavimentado para Deus, para a gente chegar no céu. A gente tem que tentar viver isso. É fácil? Não. É impossível? Não. Muitos conseguiram viver isso. Por que não? Né? Não tem aquela novela que fala força do querer? Então, quando a gente quer de verdade, a gente pode conseguir as coisas. Ainda mais quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Ele nos impulsiona, Ele nos ajuda para que a gente consiga viver isso. Né? E ela precisa ser também orada, rezada. Né? E aí são as orações que nos aproximam de Deus. A principal delas é o Pai Nosso. Né? Porque, vocês lembram na catequese passada e na anterior também eu falei, é a oração mais importante do cristão, né? Porque foi Jesus mesmo que nos ensinou ela. Ele que nos disse, quando vocês quiserem rezar, digam assim. É essa maneira. Então, a nossa fé precisa ser professada através do creio, precisa ser celebrada através dos sacramentos, ela precisa ser vivida através das bem-aventuranças e dos mandamentos, e precisa ser rezada, precisa ser orada. Pai Nosso, Ave Maria, a oração de São José, todas as orações que a gente conhece são válidas para a gente entrar em contato com Deus, para que Ele possa fazer parte da nossa vida e nos auxiliar nessa caminhada
nesse nosso andar aqui na Terra, porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo que a gente tem que fazer aqui deve ser para nos levar ao andar de cima, para nos levar até Deus lá no céu. Tá? Então, como sacramento de Cristo, a igreja revela e realiza a glorificação de Deus e a santificação da humanidade através dos elementos naturais. Como que a gente faz para a gente trazer isso aqui? O ser humano é um ser que precisa de símbolos, precisa de coisas palpáveis para pegar na mão. Não basta só falar, né, que Deus te ama, mas um abraço que você recebe muitas vezes traz mais significado do que isso. Você sente ali a presença de Deus na tua vida quando você recebe um abraço de alguém. Porque é um gesto, nós precisamos disso, de gestos, de símbolos. Nós somos seres simbólicos, necessitamos disso. Não adianta só falar para nós. A gente tem que viver isso. A gente vive através desses símbolos. Por isso que a igreja coloca, então, o símbolo da água, do fogo, do sal, do óleo e tantos outros. A aliança é um símbolo. Tudo isso são símbolos que nos remetem ao mistério que está sendo celebrado ali. Todo sacramento tem um símbolo humano para nos lembrar disso. No batismo tem a água, né? A Eucaristia é o pão e o vinho, a crisma é o óleo, o sacramento da penitência é a estola, um dos símbolos, porque só o padre que pode conceder o perdão dos pecados, recebeu essa missão de Deus. O matrimônio é a aliança, e vai todos os sacramentos. A ordem tem alguns símbolos, né? A ordem também tem o óleo, tem a unção, tem vários símbolos, né? Que são inerentes a sacramento da ordem, mas cada sacramento tem um símbolo ou mais. Né? O do Espírito Santo, a crisma, por exemplo, a pomba é um símbolo que remete ao Espírito Santo, o fogo também remete ao Espírito Santo. São símbolos da crisma. A cor vermelha é um símbolo da crisma. A cor branca já simboliza o batismo, porque o batismo purifica, né? Perdoa nossos pecados. Né? E vai. A palavra sacramento, ela vem do latim, e ela significa justamente sinal. É algo que a gente vê, mas não totalmente. Em grego é mysterium, não mistério. Mistério vem de mysterium. Mysterium é justamente isso, é algo que não está totalmente velado. É como se a gente tivesse um véu, um pano nos cobrindo, assim, mas que a gente vê, mas não enxerga totalmente. Assim são os sacramentos. A gente vê a graça de Deus agindo através dos sinais, mas não vê totalmente, porque Deus não se manifesta de maneira carnal na nossa frente. Então, sacramento é esse sinal, né, uma entrega de Deus. São sinais do nosso compromisso, né, com Deus e também com a nossa comunidade. Quando a gente casa, por exemplo, a gente faz promessas um ao outro. Né? Quando a gente vai batizar, a gente promete que não vai pecar, renuncia ao demônio, renuncia ao autor do pecado, renuncia a tudo que nos afasta de nossos irmãos. Né? A gente faz promessas também. É assim que é a cada sacramento. Né? O centro dos sacramentos é sempre Cristo. Ele é que é o verdadeiro sacramento, porque ele é um instrumento e sinal eficaz da divinização humana. Olha só que lindo. Jesus é o sinal da divinização humana. Através dos sacramentos, a gente se torna divino, porque tem presença real de Deus em nós. Somos templos do Espírito Santo, Deus habita em nós. E a cada sacramento que a gente recebe, isso se torna mais forte. Deus se faz presente em nós. O sacramento diviniza o humano em nós. Né? A igreja conserva, então, por sua tradição, 7 sacramentos. No início da igreja, a igreja tinha muitos mais sacramentos, mas que depois de um estudo, depois de uma organização melhor da igreja, a igreja deixou, então, 7 como sacramentos. Né? Todos eles instituídos por Cristo. São eles o batismo, a Eucaristia, a crisma, a penitência ou reconciliação, né, que é a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Eles são, então, os sinais sensíveis do amor de Deus para a nossa
santificação, como está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Para a nossa santificação. Por isso que a gente deve buscar sempre, não pode se afastar deles. Porque a gente vive num mundo que nos afasta de Deus, que nos leva não para uma santificação, mas para uma demonização da nossa vida. E quando a gente busca os sacramentos, a gente se afasta disso. Por mais erros, por mais pecados que a gente cometa, por mais besteiras que a gente faça, mas os sacramentos nos purificam disso tudo. A gente sai do mundo cheio de pecados, cheio de problemas, vai para junto de Deus, recebe o sacramento que nos purifica, que nos limpa. Mesmo que depois a gente saia e cometa os mesmos pecados e faça tudo outra vez, a gente volta para Deus, se purifica de novo. E aí vai, nesse dia, nessa sequência, enquanto perdurar a nossa vida toda. A gente não pode se afastar de Deus, porque a gente aí só fica errando, só fica pecando, só fica se enchendo do mal. Deus é o único que é capaz de nos livrar desse mal. Lembra da oração do Pai Nosso? Ele é o único que é capaz de nos purificar disso tudo. Por mais mal que a gente carregue dentro de nós, só Ele é capaz de tirar isso de nós, porque isso não nos pertence. Nós somos destinados à santidade e não ao pecado. A obra da salvação, então, realizada por Cristo, ela é constantemente atualizada pela Igreja. Cada sacramento que a Igreja celebra atualiza essa obra de salvação de Jesus Cristo, sempre por obra do Espírito Santo, porque os sacramentos são sempre realizados por obra do Espírito Santo. Não é pela santidade do padre, muito menos pela santidade do diácono. Ah, mas o padre que me batizou, ele deixou de ser padre, então meu sacramento não vale mais. Claro que vale. Não foi o padre que te batizou, foi o Espírito Santo. Ah, mas o padre, o diácono que me casou, ele deixou a igreja, meu sacramento não vale mais. Claro que vale. Não foi o diácono que te casou, não foi o padre que te casou, foi o Espírito Santo, foi Deus. Mesmo que aquele homem que foi agente de Deus para que o sacramento acontecesse, para que a graça de Deus fosse derramada em você, mesmo que aquele homem não tenha fé, não acredite naquilo que ele está fazendo, a graça acontece porque não é, ele é um instrumento. Nós somos instrumentos da graça de Deus, que quer ser derramada em nós. Então não é pela minha santidade nem pela minha força, mas pela força do Espírito Santo que o sacramento acontece. Graças a Deus. Né? E eles são, assim, sinais eficazes da atuação divina sempre nos momentos marcantes da nossa vida. Quando a gente nasce, Deus derrama sua graça sobre nós através do batismo. Quando começamos a ter um certo entendimento, recebemos a primeira Eucaristia. Quando estamos já adquirindo maturidade, recebemos a crisma. Quando estamos com problemas espirituais terríveis, ou com coisas nos amarrando o coração, o sacramento da reconciliação nos reconcilia com Deus. Né? Quando estamos doentes, a unção pode nos curar, ou se não nos curar, nos prepara para o encontro com Deus. Quando tomamos a decisão de iniciar a nossa vida com uma outra pessoa, quando nos casamos, chamamos Deus para fazer parte dessa vida, Ele vem e abençoa essa nossa união, para que seja uma união a três, não só os dois sozinhos. Ou então, aos homens, né, que decidem viver a santidade do sacerdócio, né, Deus também está ali, abençoa esse início e toda a caminhada do padre com o sacramento da ordem. Né? Quando a gente for estudar o sacramento da ordem, eu vou falar um pouquinho sobre isso, inclusive, que o diácono é o único que recebe todos os sacramentos em vida. Só o diácono pode. O padre não casa. Eu recebi o sacramento da ordem, sou diácono porque recebi o sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus, a gente vai estudar, é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. O diaconado é para o diácono, o presbiterado é para o padre e o episcopado é para o bispo. Quem é bispo passa pelos 3 degraus. No nosso caso, que somos diáconos permanentes, subimos o primeiro degrau e ficamos ali até o final da nossa vida. Tá? Mas a gente vai estudar isso depois. Então, para a gente poder estudar melhor, a igreja organiza os sacramentos em 3 grupos. Eles são 7, né? 7 sacramentos. Lembra do 7, que é? Perfeição. Perfeição da graça de Deus em nossa vida. Nós temos 3 sacramentos que são chamados sacramentos da iniciação,
porque é através dele que nós entramos na vida da igreja, que são o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Houve época na igreja em que a gente recebia esses 3 sacramentos de uma vez só, quando criança, né? A igreja achou por bem de separar os dois hoje, né? E na maioria dos lugares no mundo hoje, os sacramentos são separados. Recebe o batismo quando nasce, a primeira Eucaristia por volta dos 5, 7 anos, alguns até mais tarde, e depois a Crisma dos 12 aos 15, 16 anos, nessa faixa aí. Tá? Então, esses são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Todo aquele que for chamado a ser padrinho de batismo precisa desses 3 sacramentos, senão não pode ser padrinho de batismo. Tá? Depois nós temos os 2 sacramentos de cura, que são a penitência, que cura o nosso pecado diante de Deus, nos reconcilia com Ele, com os nossos irmãos, que é o sacramento da confissão, e temos também o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente chamava de extrema unção, né? A pessoa estava lá no hospital, aí abria a porta do quarto, o padre entrava, eu vou morrer, o padre veio dar extrema unção, que só dava quando a pessoa estava às portas da morte. Não, não é isso não. Não é extrema unção, é unção dos enfermos. Ele não é para a pessoa que está morrendo, é para a pessoa que quer viver. Ele pode ser dado para qualquer pessoa, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia que tem risco de vida. Uma mãe que vai ter um parto, que de repente uma cesárea, né? Uma cirurgia que vai fazer do coração, uma cirurgia de rim, uma cirurgia que corre risco de vida, procura o padre e busca esse sacramento. É a unção dos enfermos. Ele tem 2 finalidades. A primeira é pedir a Deus a cura daquela pessoa, para que ela seja curada daquele mal e possa voltar a viver normalmente a sua vida aqui na Terra. Se isso não for possível, aí entra a segunda, que é preparar a gente para o nosso encontro com Deus. Porque esse sacramento perdoa nossos pecados. Por isso que é só o padre que pode fazer. Ele perdoa nossos pecados. A pessoa confessa, se ela tiver não tiver adormecida, né? Se ela tiver inconsciência, ela confessa os pecados com o padre, é perdoada e recebe a unção, livre dos pecados. Se ela voltar, continua a sua vida normal. Se ela morrer, Deus vai recebê-la no céu, né, de braços abertos, porque ela foi perdoada dos seus pecados aqui na terra. Tá? Então, esses são os 2 sacramentos de cura. A gente vai estudar mais profundamente cada um deles depois numa catequese, tá? E depois os 2 sacramentos do serviço, que é o matrimônio e a ordem. São chamados sacramentos de serviço, porque aqueles que recebem se colocam a serviço da comunidade. O padre está a serviço do povo, a serviço da comunidade, para santificação de todo o povo. E o casal que recebe o sacramento do matrimônio é chamado a ser sinal também da graça de Deus para a santificação do mundo também. A gente vai conversar mais sobre isso em cada um desses sacramentos, né? Mas eles então são chamados sacramentos do serviço. São sempre eficazes, todos eles, porque é Cristo que age. Não é o padre, não é o diácono, não é o bispo. Quem faz o sacramento acontecer é Deus, é o Espírito Santo que age sempre. E ele deve ser sempre, não é um diploma que nós recebemos no final de uma caminhada de catequese. Agora eu recebi o meu sacramento, eu não preciso fazer mais nada. Boto o diplominha lá na parede e pronto, agora eu sou cristão. Não, não é isso. Ele é fruto, deve ser sempre fruto de uma adesão a Cristo. Eu estou buscando receber o sacramento porque eu aderi a Cristo. Eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero sentir a graça de Deus agindo na minha vida pela presença real e verdadeira de Cristo. Por isso me comprometo com Ele, na tentativa de buscar transformar esse mundo um pouquinho melhor. A Igreja, então, afirma que os sacramentos são necessários à nossa salvação.
Quando se fala, mas os evangélicos não vão para o céu porque eles não têm os sacramentos. Podem ir para o céu, sim. Pela vida de santidade que tenham, mesmo que não tenham recebido sacramentos. Aqueles que não acreditam em Deus, muitas vezes têm um coração mais santo que o nosso. Mas nós temos mais meios. Porque além da graça de Deus que habita em nós, do amor de Deus que Ele derramou em nós quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança, quando nós fomos gerados no útero da nossa mãe, além disso, nós temos toda a Bíblia, que eles também têm, mas nós temos toda a doutrina deixada pelos primeiros discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que sucederam os apóstolos, que não está na Bíblia. Nós temos toda a orientação do magistério da igreja, nós temos os santos para iluminar a nossa vida, nós temos Nossa Senhora para iluminar a nossa vida. Tudo isso são forças que nos ajudam na nossa caminhada. Então, somos sim privilegiados pela graça de Deus, porque temos muito mais meios de alcançar a salvação do que os nossos irmãos, que às vezes, apesar de todos esses meios, eles nos precedem no reino dos céus, porque a gente não se compromete com esse reino de Deus aqui na terra. Aí, não é culpa de Deus. Ele dá os instrumentos, ele dá as ferramentas, a gente não usa, fazer o quê? Ele não vai obrigar ninguém a acreditar nele, ele não vai obrigar ninguém a ser santo, nem ninguém a seguir. Né? Deus sempre nos trata com amor, sempre. Nunca nos obriga a nada. É o Espírito Santo sempre que nos prepara para a recepção dos sacramentos. Então, toda essa caminhada que a gente está vivendo, ele está nos preparando, está preparando cada um de vocês para que vocês vivam isso na vida de vocês. Para que não seja simplesmente um ato burocrático, né? Um jogar água na cabeça de quem vai batizar, ou simplesmente passar óleo na testa de vocês que vão ser crismados. Não, não é isso. Né? O Espírito Santo prepara vocês estão sendo preparados com amor por Ele durante toda essa caminhada. Só tem sentido receber o sacramento se Cristo tiver sentido na vida de vocês. Senão vai ser uma coisa vazia. Né? Só para dizer que tem, só para poder ser padrinho de batismo, só para poder casar. Será que vale isso? A quem eu estou enganando? A Deus? Será que eu engano Deus? Toda a comunidade, a igreja, que é o corpo de Cristo, unida a Cristo, que é a cabeça, é quem celebra. Celebramos com tudo que temos, com a inteligência, com o afeto, com a vontade, com a fé, com a memória, imaginação, expressão e ação. A gente se entrega a Deus na recepção dos sacramentos. Se coloca diante dele como alguém que precisa da graça de Deus e reza para que ele, através dessa graça derramada nos sacramentos, nos dê forças para que a gente se transforme a cada dia numa pessoa melhor. Né? A graça que eu recebo hoje é alicerce para construir algo melhor amanhã. É um degrau que eu coloco na minha escada. Essa graça eu piso nela e subo amanhã para receber mais uma. A graça que eu recebo amanhã, piso nela e subo. E assim eu vou atingindo os degraus da perfeição, os degraus da santidade. Tudo isso me leva mais perto de Deus. Podem ter certeza disso. Tá bom? Se vocês tiverem, então, alguma dúvida sobre os sacramentos, né, podem perguntar, né, depois, durante a semana, né, conforme vocês forem vendo o vídeo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou à disposição para ajudar vocês nessas questões. Tá? Vamos, então, encerrar a nossa catequese, agradecendo a presença de vocês. Né? Depois que terminar, eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Vamos, então, agradecer a Deus por essa mãe maravilhosa que Ele nos dá, nessa nossa caminhada, que Maria possa ser sempre aquela que nos fortalece, que nos impulsiona e que nos direciona para Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a semana que vem e teremos novidades em breve.